Na conversa de hoje, nós vamos falar com Flávia Tissot sobre tecnologia para desenvolvimento urbano e muitas outras coisas. Então, fiquem aí até o final. Jota, mais uma conversa aqui no nosso querido Prop Talks e hoje recebendo uma convidada muito especial. Eu, particularmente, Jota, acompanho o desenvolvimento do projeto da Place há bastante tempo, desde o seu início lá há 3 anos. Ela pode confirmar pra gente se é 3 anos. E você, de novo aqui comigo nessa conversa, você me chama de Sir. Eu vou te chamar de... Sir Gustavo Zanotto. Vou te chamar de Mr. J. Batista. Mr. Eu não sei se eu gostei, mas tudo bem. Então tá. Tá bom, pode ser. Eu tô com meu amendoim aqui, Jota. Pessoal, mais um grande episódio aí, mais uma conversa que faz tempo que a gente tava querendo, né, conversar com alguém da Place para entender mais do negócio, para os nossos ouvintes entender. Flávia, muito bem-vinda ao Prop Talks, a essa mais uma edição do Prop Talks. É um prazer ter uma gaúcha aqui comigo, aqui, de Porto Alegre. Fiquei bem honrada com o convite. Chega em alguns momentos, Flávia, que eu fico perdido, porque eu estou envolvido com muitos gaúchos. Você aqui, a Elisa do marketing, o Jota, o irmão dele, toda a comunidade gaúcha está dentro do Prop Talks. O gaúcho está conquistando o Brasil aos poucos. Exato, gaúcho está em qualquer lugar. A gente está subindo. Daqui a pouco talvez que isso aqui vai virar uma província gaúcha. Não vai demorar muito, não. A gente está subindo. Mas, Flávia, então, muito bom tê-la aqui conosco. E fala pra gente um pouco, para quem está nos ouvindo, quem é a Flávia, o que é a Place. Dá um overview inicial pra gente aqui. Beleza, a Flávia é uma gaúcha. Eu devia ter trazido um mate pra gente fazer essa conversa aqui, né? Não, eu sou arquiteta, eu sou fundadora da plataforma Place. Sou arquiteta, é o look de preto, para já mostrar que é arquiteta. Mas então, eu sou sócia do Grupo OSPA e fundadora da plataforma Place. A Place é uma plataforma que está dentro do Grupo OSPA. O Grupo OSPA nasceu como escritório de arquitetura e foi crescendo em várias verticais que atendem ao incorporador, ao desenvolvedor imobiliário. E o Place nasceu numa ideia de conseguir gerar estudos de viabilidade em tempo real. Então essa era a nossa ideia desde o início. Assim, eu entrei na OSPA Arquitetura em 2018, de estagiária, assim, estava na faculdade e tal, meio metida com tecnologia, gostava desses softwares que mexem com programação por arquitetura. Legal. E aí eu fui contratada com essa ideia, vamos tentar parametrizar as coisas que a gente faz aqui internamente. E aí entrei, comecei a mexer, enfim, aí surgiu a ideia da gente começou a entender que, digamos assim, a gente recebia um terreno do incorporador, do corretor. E é o que eu estava comentando antes, a gente ia lá, fazia o projeto arquitetônico, fachada, detalhe, coisa mais bonita do mundo. Chegava lá na ponta, não dava certo porque o terreno estava muito caro. Então era ter feito uma conta de multiplicação lá no início, entender plano diretor e tu não precisava ter feito nada daquilo que tu acabou fazendo, né? Então surgiu a ideia de a gente começar a parametrizar esse processo. A gente começou, então vamos primeiro plano diretor. Começamos por Porto Alegre. Porto Alegre foi indo ali, plano diretor que a gente já era meio craque. Aí São Paulo, eu também já sabia bastante plano diretor de São Paulo, começamos a trabalhar. E aí, a gente começou a falar com as outras incorporadoras, já eram clientes, né? E aí, gente, o que vocês acham e tal? Todo mundo começou a gostar e aí surgiu a ideia de fazer uma plataforma que potencializasse isso. Então a ideia do Place começou e hoje acabou já indo para vários outros pontos, mas começou com a ideia de que eu entro ali na cidade como se fosse um grande mundo virtual. E eu seleciono qualquer terreno e eu já tenho ali toda a questão de legislação e uma viabilidade numérica prévia. Então eu já consigo ver VGV, custo de obra, áreas privativas, áreas construídas, uma estimativa, né, do que eu consigo construir, quanto que eu consigo vender, enfim, naquele terreno, para principalmente ser um primeiro funil, assim, né, para a pessoa já ter noção se eu sigo ou não sigo para as próximas etapas, assim. Espetacular. Mais ou menos por aí começou. Muito bom. Muito bom mesmo. E quando a gente fala das cidades, Flávia, a gente percebe que as cidades hoje, algumas grandes cidades, principalmente as grandes, elas têm um crescimento desordenado. Se você pegar as grandes cidades do Brasil, as capitais hoje, poucas são aquelas que se preocuparam com o desenvolvimento sustentável das cidades, mirando as comunidades, né? Mirando as pessoas que habitam ali aquelas cidades. Quando a gente olha para a definição do negócio de vocês, como foi a abertura do podcast, tecnologia para o desenvolvimento urbanístico, né, urbano. Como que para vocês lá dentro, da estrutura de vocês, é essa visão de pensar a cidade? Vocês,
antes de desenvolver algum projeto, vocês fazem algum estudo do que as cidades precisam, qual é a necessidade daquele entorno, daquela área que vocês estão especificando, mapeando? Existe essa vontade de tornar cidades mais sustentáveis e amigáveis? Não, Boa. com certeza. Inclusive, como grupo, assim, né? O Place faz parte do Grupo OSPO. O Grupo OSPO tem algumas verticais. E a vertical de arquitetura, né? E a vertical do Instituto de Cidades Responsivas trabalham muito com essa lógica. De, pô, eu tenho um projeto, eu não vou só fazer naquele terreno e acabou. Eu tenho que entender o que está acontecendo no entorno, eu tenho que entender... é perto de linhas de metrô, qual que é a renda da população, como é que está acontecendo naquela região de forma geral, assim. Então, a OSPO Arquitetura tinha essa demanda, e o Instituto também, mas numa escala bem maior. Então, tipo, putz, eu tenho uma gleba lá no interior do Mato Grosso, e eu preciso entender se vou fazer um residencial, se vou fazer um loteamento, se vou fazer um hospital, se vou fazer um hotel, coisas nesse nível, assim. Então, a gente, Place, como a gente é mais tecnologia, de fato, a gente não vai pegar e vai te responder, a melhor opção para tu fazer é essa. Mas a gente vai te dar insumos para que tu pilote o mouse e chegue nessa conclusão a partir dos dados. Então, nesse contexto, assim, quando a gente começou trabalhando muito para incorporadoras, né? Uma lógica de, eu entro ali, clico num terreno, já tenho minha volumetria, já tenho essas informações. A gente começou a ter, no finalzinho de 2022, uma demanda de prefeituras querendo ter o Place na sua cidade. E aí a gente começou a atender mais nesse olhar, assim. A gente entrou na aceleração de GovTechs do Brasil Lab, que são, enfim, startups que atendem ao governo, né? Que para mim foi uma novidade, eu nunca tinha imaginado, pelo amor de Deus, atender o governo. Era uma coisa que não estava na minha cabeça, assim. E daí eu fui meio, coração aberto, né? Vamos ver, vamos aprender. Era uma aceleração realmente de ensinar, né? Não envolvia equity, não envolvia investimento, era isso. E a gente entrou e foi muito bom. Então a gente foi seguindo nas etapas. No final a gente foi a GovTech vencedora. Muito bom. Do programa. Muito bom. E aí isso acabou abrindo espaço para essa questão de prefeituras. Então a gente fez um trabalho com a Ernest Young e com a Prefeitura de Porto Alegre no modelo assim, como se fosse o gêmeo digital da cidade. E ali a gente não coloca só dados tipo lançamentos imobiliários ou aluguel, muito focado no mercado imobiliário. A gente coloca dados tipo quais bairros tiveram mais crescimento de empregos, onde que tem escola, onde que tem hospital, onde que tem mais acidente de trânsito, onde que passa o trem, onde que passa o ônibus. Então são informações que, tipo, por exemplo, num cliente que a gente está trabalhando agora, eles mencionaram assim, eu sou da Secretaria de Educação e eu preciso usar a Secretaria da Saúde para eu decidir onde é que eu vou colocar uma creche, por exemplo. E daqui a pouco, enfim, são dados que não se cruzam, né? Informações que não se batem, que poderiam gerar um insight para o desenvolvimento da cidade, assim. Então, esses mesmos dados que nasceram para atender o mercado imobiliário, hoje atendem também as prefeituras e é uma troca, né? Tipo, no nosso caso ali de Porto Alegre, as incorporadoras também querem saber onde é que passa ônibus, onde é que tem mais acidente de trânsito, onde é que tem universidade. Pô, vou fazer apartamentos estúdio próximo da universidade, vou ver onde é que tem mais empregos, talvez eu vou fazer uma house, por exemplo. Então, eu vou usando esses dados para conseguir tomar a decisão, assim. Mas respondendo a tua pergunta, a gente não vai te dizer tem que fazer 2 dormitórios aqui. A gente vai te dar os dados e tu vai tomar a decisão. Sim. Né? Vai ser 2D, vai ser 3D. Mas vocês acabam sendo até complementares a outras plataformas. Porque existem outras plataformas que te apontam, de alguma maneira, naquela área, qual seria o produto ideal, dentro de uma tipologia desejada para aquele local. Vocês trazem toda uma visão, pelo que eu entendi do modelo de negócio de vocês, o que eu posso entregar para que você tome a decisão. É o caso de vocês. Então, vocês têm toda uma análise que olha em cima de tudo que é disponível ali e nós, talvez, incorporadores, podemos sentar e dizer assim, cara, tudo bem, eu acho que aqui cabe, então, 2 dormitórios. A gente pode validar isso com uma outra plataforma e assim se faz. Vocês entregam insights para tomada de decisão. Isso que é o mais importante. Ou é tipo assim, por exemplo, daqui a pouco para eu definir meu produto imobiliário, eu vou olhar só os lançamentos. Tá, isso é uma visão. Mas daqui a pouco eu posso olhar o mercado secundário, eu posso olhar o quanto que foi executado na tabela do ITBI e na do IPTU e mais não sei o que do aluguel long stay, digamos assim. Então a gente pode cruzar todos esses num único dado que vai mostrar em vermelho onde tem mais demanda e em verde onde não tem, sei lá. Dá para fazer esse cruzamento de informações, então. Exato. Então daqui a pouco, sei lá, eu quero ver aqui na região aqui do Bela Vista a renda da população de acordo com o IBGE e vou cruzar isso com
o aluguel com os lançamentos. Então não é só o dado pelo dado, né? Enfim, e mais trazer essa questão. E no quesito de, quando a gente começou, inclusive acho que é uma vez que a gente, bem lá no início, assim, a gente estava muito na questão da legislação. Porque, tipo, também não adianta nada, grande parte do mercado tem um conhecimento, às vezes, embasado em dados, às vezes muito empírico, mas de mercado. E às vezes, assim, no nosso início, teve uma vez que eu desenvolvi um projeto e eu evoluí, eu dei muito de mim naquele projeto, era perto de Ibirapuera. E no final das contas, a gente descobriu que estava numa envoltória de patrimônio, de não sei do que. Depois de ter feito bastante coisa. Ibirapuera, nossa, já tinha entrado num nível assim... Tava muito bom aquele projeto. Sonhando já como eu seria. Eu lembro dele até hoje, tava muito bom. E daí chegamos lá, a gente descobriu que, putz, não dava pra ter feito nada. Eu fiz um prédio lá de não sei quantos andares, não dava pra ter feito 3 andares. Caramba. Então, aí isso foi um dos focos nossos também. Tipo, quando eu seleciono um terreno, eu tenho que ver, não, aqui tá na envoltória de não sei do que, da lei tal, que faz não sei o quê. Exato. Então, primeiro eu tenho que ver se está tudo tranquilo com a legislação. Traz pra frente. Depois com o mercado, para daí sim eu vou calcular o VPL sobre não sei o que, sabe? Então, meio que uma coisinha de cada vez, sabe? Isso é muito legal. Eu tava hoje de manhã num evento pro mercado imobiliário, produzido pelo pessoal do G4, acho que todo mundo conhece, e tava falando muito sobre gestão. Por que eu estou trazendo esse tema aqui? Porque eu acho que o mercado imobiliário, pelo que eu estou vendo, e é uma coisa que a gente discute muito, eu anoto com outras pessoas, até pouco tempo atrás o mercado imobiliário ele era muito dito como muito atrasado. Sim. O mercado imobiliário tinha até uma pesquisa, né, que era só perdia para o mercado da pesca em inovação, né? Isso é um fiasco. Para mim, eu sempre falo, o mercado imobiliário é o maior mercado do mundo, não só pelo tamanho do dinheiro que envolve, né, a maior classe de ativos do mundo, mas é porque tudo envolve o mercado imobiliário. Total. A escolha de montar uma creche num ambiente, uma escola, é um mercado imobiliário ali, puramente, né? Então ele é tão grande que é vergonhoso que ele seja um dos piores, os menos avançados, né? Aí tem alguns entendimentos por quê? Porque é um ciclo muito longo e não tem muita escala. A maior incorporadora ainda é muito pequena, porque ela não tem muita escala, né? É muito regional. Claro. Enfim, mas eu vejo que hoje esse mercado está evoluindo, não vou dizer rápido, mas ele está se profissionalizando de uma forma muito interessante. É o que eu falei, hoje eu estava nesse evento, um curso, uma aula, falando muito de gestão no mercado. A gestão do que acontece no varejo, do que acontece em indústria, trazendo para o mercado essa visão de gestor, né? De como é que eu como incorporador, era muito focado em incorporador consultor, eu gerencio melhor o meu negócio, eu monto minha equipe de uma forma mais organizada, mais previsível. O mercado tá olhando para coisas que antes ele não olhava, lança um produto, vende, depois, bota uma pressão na venda, faz um evento de venda, sorteia um carro e todo mundo fica feliz, né? Agora já está sendo uma coisa mais previsível. Aí, por um outro lado, eu acho que para desenvolver projetos também, o mercado imobiliário está mais, o incorporador está com essa cadeira mais de, peraí, não é qualquer coisa agora que eu posso lançar e também não posso fazer de qualquer jeito, com qualquer informação, né? O feeling aqui para ver se vai ser um prédio, se assim é bom ou ruim, porque também o consumidor não está comprando qualquer coisa a mais, né? E eu acho que aí entra o que a Place faz, por exemplo, de trazer para a mesa dele de decisão outras informações que ele tinha às vezes que cruzar de uma forma completamente artesanal, com uma pessoa pesquisando ali, outra ali, um dado aqui que não era nem fiel, né? E às vezes com o próprio muito feeling e menos dados, e agora ele tem uma ferramenta, né, que ele consegue ter esse dado. Isso para mim mostra, né, o que eu estou dizendo, que a evolução do mercado, se a gente acha que o mercado imobiliário é gigantesco agora, e ele é importantíssimo, imagina quando ele estiver num nível de evolução, de profissionalismo, de análise, como outras indústrias têm. Acho que vai ser fantástico de fazer empreendimentos completamente mais previsíveis, melhores lançamentos. Vocês têm um pouco dessa visão também, desse papel de vocês de fazer esse mercado evoluir, né? Sim, com certeza. E eu percebo, assim, mesmo que a gente seja novo, né, 3 anos aí, o Grupo OSPA já tem mais tempo, já tem 20 anos no mercado. E o pessoal comenta, assim, antes era meio louca, acho que é isso, acho que é aquilo, agora já não, tem toda uma... fiz uma pesquisa aqui, ou daqui a pouco às vezes a pesquisa até não é tão bem embasada, mas pelo menos já fez, então vai começando por algumas partes, assim, né?
E a gente vê também, principalmente os nossos clientes, lá no início não tinha muita inteligência de mercado. Hoje em dia tem muito incorporador que vem com a gente, que é o fulaninho ali do setor de inteligência de mercado. Às vezes é só um cara, um estagiário que faz várias coisas e faz isso também. Mas já está começando, já tem essa visão, tá tendo, claro. Daqui a pouco tem alguns que a gente já conversou, que a gente está até a possibilidade de incorporar as bases de dados deles dentro do nosso sistema. Nossa, fantástico. Então, quer dizer, a incorporadora já tem as suas próprias bases de dados, a equipe que já faz, daqui a pouco buscou de alguma outra fonte e quer cruzar ali dentro, assim. Teve um cliente nosso que, inclusive, foi uma funcionalidade que a gente acabou fazendo. Tem como fazer isso, então? O incorporador que está nos ouvindo, que quer trazer vocês para um empreendimento e tem bastante dados também, ele poderia... Sim, dá sim. Legal. E uma das demandas que a gente atendeu, assim, mais startup, vocês sabem bem, tem que ficar ouvindo e vai fazendo conforme o cliente tem necessidade, né? No nosso caso, o pessoal comentou, tipo, Flávia, às vezes eu faço um estudo ali no Place, mas vejo ali por eu vou embora. Depois eu tenho que salvar no meu Drive, no meu Google Earth, informações assim. Daí a gente foi lá e colocou toda uma lógica da gente poder tanto botar os dados, mas também ter... eu consigo gerenciar os lotes que eu estou analisando ali dentro, uma tabelinha, no mapa e tal. Então foi também nessa demanda, porque muitas vezes, às vezes o cara era tipo, recebe um terreno por e-mail, não, já vi isso aqui e deu, morre ali. Hoje já tem uma organização, já salva no Drive, já tem a matrícula, já tem aquilo. Então isso, eu acho que também são coisas que vão facilitando, assim, né? Principalmente para cá, que nem em São Paulo. São Paulo, cada terreno, as incorporadoras estão indo de foice, assim, né? Então tem que ter mais dados embasados, né? Senão acaba virando um trabalho. Tem que ter essa evolução, demais, né? E eu acho que é uma coisa meio que o mundo nosso caminha cada vez mais para uma visão de dados cada vez mais abrangente, né? Os dados são o novo petróleo, né? E de fato, se a gente for ver tudo que a gente faz hoje, ele acaba sendo baseado pelos dados, né? O algoritmo das redes sociais, a forma como a gente... Acho que essa evolução tecnológica fez com que a gente se questionasse cada vez mais pelos dados e ficou cool até tu dizer que tu analisa os dados, que tu olha antes, que tu olha depois, que tu traz, né? E o mercado imobiliário, eu sempre falo, porque muita gente que está dentro do mercado até tem essa visão de mas nosso mercado é mais atrasado e tal. Eu falo que não é mais. Não está mais na frente só da pesca, está na frente de vários já. A gente está evoluindo. Inclusive, e aí eu quero trazer um tema, ver como é que vocês estão enxergando isso, mas quando eu falo de inteligência artificial, por exemplo, eu acho, assim como foi há uns 3 anos atrás, que eu e o Zanuto, nós somos os primeiros, talvez as primeiras pessoas do mercado imobiliário a falar sobre blockchain. Fizemos lá imersões lá atrás, e o primeiro evento que a gente fez foi esse tema, a gente trouxe isso à tona, e eu lembro que o mercado imobiliário, que é o mercado atrasado, era um dos mercados que mais estava discutindo esse tema, que os líderes de mercado estavam mais querendo saber como isso impactaria. Aí, claro, né, passou um pouco de tempo, deu um pouco esfriou um pouco, mas isso continua ainda sendo debatido, né, vai acontecer em algum momento. E inteligência artificial agora eu vejo que é o mercado imobiliário é um dos mercados que mais está discutindo isso também. Sim, como vai usar, o que vai fazer, né? E a gente participa de muita coisa, muita conversa sobre isso. Eu escrevi um livro até sobre inteligência artificial e o mercado está olhando para isso. E todas as empresas de tecnologia do nosso mercado, naturalmente, também estão integrando, né, nas suas ferramentas, e o incorporador que está nos ouvindo, a imobiliária, tem essa coisa de eu acho que eles estão avaliando agora as ferramentas que eles vão usar, até se a ferramenta está usando ou vai usar a inteligência artificial, né? Porque querem estar dentro também de coisas que vocês... Como é que vocês estão olhando? Porque vocês têm muitos dados e a base da inteligência artificial é ter dados, né? Sem dados não existe a inteligência. Como é que vocês estão olhando para isso? Já plugaram, estão plugando? Como é que vocês estão vendo? Sim, a gente quando começou com isso, a gente já era meio... Sempre queria, né? Vamos usar a inteligência artificial e tal... Mas a gente estava muito no sentido de, não vamos usar a inteligência artificial só por usar. Vamos usar com um propósito. Porque eu acho que às vezes tem muito disso, sabe? O hype, vamos fazer o hype e pronto. Dizer que eu estou usando, né? Aí a gente falou, não, a gente vai começar a incorporar porque, assim, um software é quem tem que, ou a gente se posicionou nisso no ano passado, assim, ou a gente está na frente dessa corrida, ou a gente vai ser o cara que todo mundo passa por cima. Sim. Quando tu tá falando de tecnologia, o negócio vai uma coisa em cima da outra, né? O cara que tá lá na obra não vai ser automatizado pela inteligência artificial. Agora a gente pode ser que seja. Sim. Então a gente falou, não, a gente vai se posicionar como quem vai estar na frente disso. Aí a primeira coisa que a gente implementou foi fazer um chat de tira dúvidas da legislação.
Boa. Interessante. Esse a gente vai lançar agora no meio do ano em Floripa, a primeira versão. Acho que até a primeira vez que eu tô falando isso, nem sei Olha aí, quando eu viu? lancei isso. Não sei quando é que vai sair, o pessoal do marketing talvez me xingue. Mas a gente vai lançar Vai gerar a um primeira... corte isso aí, viu? Já vai dar não, o corte. essa já vai. A gente vai lançar a primeira versão dele. A gente até fez uma versão em Porto Alegre para testar, para verificar. Mas a primeira mesmo a mercado vai ser ali em Florianópolis. E é uma lógica assim, tipo... Muitas vezes a pessoa tem dúvidas mais básicas. Não é as dúvidas que a gente tá falando aqui, aqui que eu vou lançar. É assim, tá, mas quanto é que eu posso construir aqui? Eu não preciso ter que entrar no Place, pesquisar. Eu posso só escrever Muito ali. bom. Quanto é que São eu as posso maiores construir dúvidas, aqui, certo, não tá. sei aonde. Tem que olhar isso, tem que olhar aquilo. Então já trazer essas informações. E aquilo que eu tava mencionando também sobre filtrar, etc. Tudo isso, claro, são funcionalidades, né? Aí eu, usuário, vou lá, aperto no botão de filtrar, faz isso, faz aquilo. Ou eu posso perguntar. Boa. Que é também, no quesito da construção civil, é bom também porque muitas vezes o nosso cliente não é a Flávia com 27 anos. É o cara com 60 anos e que usa o Place todo dia. Tipo, Legal. a gente tem o nosso maior usuário, eu nem lembro o nome dele, mas é um cara, é corretor de 65 anos. É o cara que mais usa, assim, pra ter noção. Então, tipo, a gente tem que conseguir atender pra essa pessoa. Então, muitas vezes escrever, tipo, eu tô nessa região aqui, como é que é o metro quadrado, qual que é o aluguel médio, qual que é o zoneamento. Então, o mesmo dado, ele poder responder essas informações. E esse a gente não lançou, a gente tá trabalhando nisso. Mas são algumas formas de conseguir usar a inteligência artificial para o usuário final, né? Internamente a gente já usa, tipo, para acelerar o código, para organizar as coisas, fazer ata de reunião, essas coisas. Mas eu tava mais preocupada assim, de ter alguma coisa para o usuário que fosse útil, sabe? Também não começar, botei um chat que não fazia muito sentido. Então a gente foi mais ou menos por esse caminho, assim, sabe? Muito bom. Muito Eu bom. vou dar um recorte em tudo que a gente já falou aqui. Pegar duas questões muito importantes aqui. A primeira é, o Jota falou, tem muito incorporador que ainda faz no feeling, né, Jota? O cara tá, se... E eu gosto de complementar essa fala do Jota, que é assim, por experiência... A gente não tá falando mal disso, né? Porque às vezes é a ferramenta que tem, Não, né? Ou não tem o conhecimento da ferramenta, né? É que o feeling, muitas vezes, ele é importante também para uma Para tomada um mercado de decisão. regional como o nosso, ele é importante. É fundamental em uma etapa também. Mas dentro dessa etapa também que você usa o feeling, muitos incorporadores eles cometem alguns equívocos, não erros, mas alguns equívocos de pensamento, que é o seguinte: nesta localidade, um concorrente lançou um empreendimento aqui, 3 dormitórios, uma suíte, eu estou dando exemplos aleatórios para quem está ouvindo a gente, e vendeu de largada a 60%. Se eu fizer a mesma tipologia, pode ser que eu venda de largada os mesmos 60% ou mais. Esse é o equívoco que eles cometem. Vou mudar só um pouquinho do produto, mas... Mas vou lançar. Né? Então eles têm esse tipo de olhar, que é o feeling, levanta o dedo pro vento, o vento bateu, falou, se um fez eu faço, eu vou me equiparar. E aí eu vou trazer aqui um recorte da tua fala, que é pilotar o mouse. Achei interessante quando você fala pilotar o mouse. A gente está criando, então, dentro da modelagem de negócio de vocês, pessoas que olham para a plataforma da Place como uma solução para evitar esses equívocos de lançamento. Porque quando ele está pilotando o mouse, ele já está olhando e fala, pô, meu concorrente fez isso, ele não fez tão certo como deveria. Aqui eles estão me dando a indicação, então, do que eu compro, do que eu desaproprio, de quanto vai custar um metro quadrado e tudo mais. Nesses dois recortes aqui, o piloto do mouse e o feeling, aí vem a pergunta que eu deixo para você, Flávia. Qual você confia mais? No que está pilotando o mouse ou o que já vem com o feeling de mercado e busca vocês depois? Aquele que vai primeiro em vocês ou o que vai depois? Olha, não sei se eu sei responder, porque geralmente, tipo, é bem parecido. Tipo, no mercado, por exemplo, tá, vamos dizer, uma incorporadora daqui de São Paulo que quer incorporar lá em Porto Alegre. Ele vai primeiro nos dados. Ele vai olhar primeiro, o bairro tal tem isso, o bairro tal tem aquilo. Depois ele vai para uma questão mais no feeling. Já aqui em São Paulo, pô, o cara incorpora só na Vila Mariana. Ele já tem. Já sabe alguma coisa, ele vai olhar os dados para ter um pouco mais de certeza. Então depende, assim. Mas a gente tem, por exemplo... A gente tem alguns clientes, esses não são mais aqui em São Paulo, são em outras regiões, mas que muitas vezes querem usar o Place até para
para poder argumentar com o board da empresa Uhum. que aquele feeling dele faz sentido. Vai, Chegou, não? isso aí foi muitas vezes assim. Isso até desde rede de imobiliária, de incorporadora mesmo, o pessoal de imobiliária também já falou isso, e até rede de varejo, que eu estava ensinando para vocês antes. É tipo, putz, meu chefe vai me dar meia hora aqui e ele vai ter que entender se é por aqui que eu vou, se não é. E eu tenho que trazer um monte de informação. Levar número. Não dá tempo de eu dizer para ele, eu acho que é 2D com uma vaga, porque eu acho. Daqui a pouco o cara não vai te ouvir. Então, tem muita gente que tem usado para esse segundo ponto. Tipo, eu tenho meu feeling, eu vou usar para embasar. Ou não, né? Daqui a pouco eu acho que eu vou chegar lá embasando e deu errado, sabe? É, muito bom. É que os mercados mudam constantemente, né? O consumo de produto imobiliário muda constantemente, baseado nas questões geracionais, né? Talvez você não compre apartamento, casa, terreno da mesma forma que eu compro. Eu gosto de falar aqui no podcast, nós temos 14 anos de diferença, né? É uma vida já, né? Com 14 anos, quando você nasceu, eu já estava na rua jogando bola. Tava jogando bola. Pensa nisso. Olha a dificuldade que eu tenho Tava de de pé sentar... descalço na rua jogando bola já. Não, Já fazia tempo que ele já tava, né? Mas pensa a dificuldade que eu tenho de sentar aqui para bater papo com os convidados e imaginar assim, puta, eu com 14 anos, o menino tava nascendo. A diferença que a gente tem. Para mim é difícil pensar que eu sou velho perto de você. Se você é um jovem senhor. Mas a questão geracional ela é importante porque eu participei de três empresas, 3 grandes incorporadoras de São Paulo. Eu me criei dentro dessas incorporadoras. Minha vida foi dentro dessas 3 grandes incorporadoras de São Paulo. A primeira delas, a gente lançava produto numa escala gigante. Era uma das... Foi, né, a maior incorporadora da América Latina em um determinado momento. E tivemos a maior operação de venda de imóveis em um único ano, que foram 9 bilhões de reais em vendas de imóveis novos, de lançamento, né, primário, mercado primário. E comprava-se terreno de todo jeito, de qualquer maneira, em qualquer lugar, tanto que o histórico dessa incorporadora nos últimos anos foi ter que devolver terreno para perder tudo, devolver unidades habitacionais, enfim. Depois eu passei por outras 2, que aí tinha algo que você comentou aqui, que eu gostei bastante, assim, departamento de inteligência de negócio. Numa que eu trabalhei, haviam 8 pessoas. Na outra, haviam 25 pessoas pensando no negócio. Já é outros 500. Caramba. E era pensado olhando muito para comportamento de mercado, de localidade, e pouco se olhava para a questão geracional. Hoje, Jota, eu imagino que a questão geracional ela tenha muito mais importância do que simplesmente a localidade. Vocês conseguem perceber ali entre os usuários da sua plataforma, clientes de vocês, que eles estão utilizando vocês para pensar somente produto? Ou eles estão pensando em comportamentos também para desenvolver esses produtos? É que acaba sendo tudo meio junto, assim, sabe? Quando a gente trata de inteligência de produto, eu já tô vendo basicamente tudo meio junto. Eu tô vendo a renda da população por idade, eu tô vendo a proximidade do metrô. Então tem essas camadas de análise demográficas. Né? Então o pessoal consegue ir fazendo essas análises. Mas uma das coisas que isso a gente ainda não colocou no ar, mas vem trabalhando, é esse incômodo, assim, é tentar se colocar no lugar do cara que está pesquisando. E aí, por exemplo, cruzar, digamos assim, por exemplo, a parcela que esse cara vai pagar, esse comprador vai pagar, tem que ser no máximo 30% do quanto ele ganha, então vamos cruzar com quanto ele ganha, por quanto ele consegue financiar, para tentar balizar um máximo que daria para ser o apartamento, por exemplo. Então tentar fazer essas relações assim, mas que toda vez que eu falo sobre essa questão de produto, não tem muito como fugir. Tipo, em Porto Alegre, por exemplo, é muito claro. Bairro em que o cara vai comprar, que já é a terceiro imóvel dele, que já é os filhos já foram para a faculdade, já tá só o casal. Aí tem outro que tá comprando é pro filho, aí já é naquele outro bairro. Então isso tem tanto essa relação, mas eu acho que tem bastante de tipologia, né? Mas principalmente questão de vagas, por exemplo. Vaga aí tem muita relação, né? Um monte de vaga que fica sobrando, ou daqui a pouco o pessoal tava acostumado a vida toda, se eu não fizesse com vaga, não vendia. Opa, agora deu uma mudada. Tem Uber, tem um monte de outras coisas, o pessoal já não tá mais na mesma moeda, assim, né? Então, eu entendo que tem bastante relação, sim. Boa. Como é que é, a gente estava falando antes ali, eu fiquei pensando, como é que é essa busca por arquitetos que programem
ou que trabalha com tecnologia. Muito bom isso. A gente estava conversando, você falou, a gente Sim. estava, né, quando foi criar a Place, buscando mais arquitetos que programam, né, e a gente tem, né, acho que como um todo, tem muito a visão do arquiteto, aquele que desenha, né, que cria o Sim. design, Pensa. que pensa, que cria, né, o belo que a gente vê pronto ali, né, o empreendimento. Mas como é, aí são duas perguntas, tá? Como é esse trabalho de um arquiteto que usa tecnologia, né, que trabalha com tecnologia, e como é para vocês dentro do grupo que tem o desenvolvimento arquitetônico, né, da OSPA, e tem a parte muito de dados da Place, mas vocês conseguem de alguma forma olhar para um cliente de vocês e ajudá-lo, do cliente da Place, vocês também têm essa visão do design, da parte arquitetônica também Sim. ajudar ele, não só os dados, mas ter esse todo, digamos assim, da arquitetura ali também? E Sim. Flávio, o que é um arquiteto que programa? O O que é um arquiteto que programa? Porque ficou, né? Quando ela falou ali, o arquiteto, a gente está em busca hoje de profissionais arquitetos que programem. Explica isso pra gente. O que é um arquiteto que programa? Então, tá, vou falar uma visão assim. Quando a gente começou o Place, eu entrei na empresa em 2018, né? Ainda tava na faculdade ainda e tal, e aí, mesmo na faculdade, né? Começou a ideia, não, vamos fazer uma plataforma. Não sabia programar, contratamos freelancers. Daí era eu e o Rodrigo ali lidando todo dia com o pessoal e tal. E a gente começou a entender, tipo, tá, se a gente é uma plataforma de tecnologia, a gente tem que ter uma equipe e tal que entenda. E aí, então tá, então não vamos mais fazer nada com freelancer, a primeira e a segunda versão foram ali, mas a partir de agora nós vamos ter uma equipe de tecnologia e vai ser esse o core da empresa, ponto. Boa. E aí quando a gente começou, abriu vaga e tal, e a gente começou a entender que, assim, era muito mais difícil tu explicar lógica, tipo assim, eu peguei meu Excel detalhado pro cara de dados, olha, esse aqui faz vezes esse, que faz menos esse, busca o dado daqui, e o GeoSampa faz isso, toda essa questão. E quando a gente foi, assim, falar para uma arquiteta, estudante de arquitetura na época, fazer tudo aquilo, e ela sabia programar, foi muito mais fácil. Então a gente pensou, tipo, tá, é muito mais fácil tu ensinar, né, programação para um arquiteto do que tu ensinar arquitetura para um programador. Boa. Então, foi por aí. Então, a primeira contratação foi um cara que estava na arquitetura, assim como eu estava no setor de arquitetura e saí para fundar o Place, o Rodrigo também. Mas a primeira contratação foi o Lucas, que hoje é nosso sócio. Ele estava no setor de arquitetura e ele começou a mexer com programação na arquitetura. Então, imagina assim, tu fazendo um projeto de arquitetura, toda vez tu tem que ir lá e fazer o detalhamento sempre igual, sempre a mesma coisa. Ele começou a fazer scripts para automatizar aquilo, com alguns softwares. E aí os softwares começaram a ser pouco para ele começou a aprender a programar para fazer aquilo, com aquele intuito. Daí a gente, então vem pra cá. Aí ele foi a primeira contratação e a partir daí todo mundo hoje da equipe é arquiteto ou estudante de arquitetura que programa. Tem que dominar alguma linguagem de programação ali? Não, a maioria dos que entraram sabendo uma, duas coisinhas e foram aprendendo durante, assim. Teve gente que entrou, por exemplo, o pessoal aqui da USP, tem uma pegada mais de visualização de dados e tal, mas muito mais dos softwares, não de programação. Então a pessoa já tem meio caminho andado. Colocar programação em cima disso é bem mais fácil. Então foi mais ou menos por esse caminho que a gente seguiu. E aí isso muito focado na programação, né? E aí antes era meio que até 2022 era eu que fazia tudo menos a programação. E aí a gente começou, tá, então eu preciso de gente de marketing, então eu preciso de gente de produto. E também foram pessoas da arquitetura. Então hoje o nosso pessoal de marketing é arquiteta, o pessoal product owner é arquiteto também. E nas outras verticais da OSPA a gente acabou... claro que assim, não necessariamente tu precisa ser arquiteto. Vou pegar a minha graduação aqui. Não é essa a ideia. A gente nem dá muita bola. Se tá formado, se não tá. Mas tem que ter a paixão por aquilo ali, sabe? Engenheiro civil, economista, tem geógrafo na equipe do Instituto de Cidades Responsivas que, assim, paixão por aquilo, sabe? Só não pode ser uma pessoa que, se eu tô programando Place ou se eu tô programando um negócio nada a ver, tanto faz. Precisa ser uma pessoa que realmente... Tem que ter essa cultura aí. Tá ligada com aquilo, a conversa sabe? fica muito fácil daí, né? A troca fica muito... E principalmente aquilo que a gente estava comentando antes sobre, tipo, o arquiteto faz projeto, coisas bonitas assim, tipo, não é brincadeira, tipo, a gente meio que aprende na faculdade o belo, né? Fazer as coisas bonitas. Tu é um bom arquiteto, tá, a fachada é linda, o projeto é bem feito, é eficiente. Então, tipo, quando a gente
A primeira versão do Play seria o mapinha. Puta, foi uma semana só pra gente, escolhe qual que é o tom de cinza. Será que o volumezinho é assim, e o verde é assim, e o azul é assado? Mas assim, ficou bonito. E todas as vezes, assim, cada camadinha que a gente vai colocar ali dentro tem todo um cuidado com as cores, qual que é a comunicação. Que não precisa ser eu que faço, porque como é arquiteto, eu sei que o pessoal vai conseguir tomar conta, sabe? Eu acho que se não fosse, ou enfim, fossem pessoas que tivessem esse senso estético puxado, né? Eu acho que daí caberia a mim ter que olhar cada detalhe e não ia funcionar a empresa, sabe? Tem que soltar as coisas pro pessoal poder fazer, então... Boa. A gente sempre segue assim. Muito bom. E acaba vindo muito cliente, por exemplo, que está usando o Place e que acaba contratando a Osso por ter essa ideia de, eles não olham só para o lado do design, eles olham também para o lado de informação, de dados, porque a gente já teve alguns incorporadores que falam, tem que contratar um arquiteto, mas agora a visão, pelo que eu tenho conversado com incorporadores, ou ele tem um nome forte para assinar, né, porque a assinatura agora se tornou um diferencial branding, né? do branding do empreendimento, e também ele tem que ser bom de entender do produto, não só do desenho do produto, né, mas do porquê aquilo ali, para poder me dar opinião até do que fazer. Eu imagino que alguns clientes que estão lá usando o Place devem olhar a OSPA como, não, eu quero fazer um projeto com a OSPA, porque eles têm essa visão do todo, assim, né? Deve ter esse cross. Inclusive, como hoje, claro, são empresas separadas, né? Mas a gente faz parte do mesmo grupo. Muitas das coisas que a gente faz vêm por demanda do pessoal da OSPA Arquitetura. Tô usando o Placer em Porto Alegre, Flávia, acho que tinha que ter esse e esse outro dado, porque quando a gente foi analisar, não tinha. Vamos colocar. Então, como a gente, o Rodrigo, fundadores da empresa, assim, nasceu da OSPA Arquitetura, já veio com essa cultura, assim, sabe? Então, nesse sentido de desenvolvimento de produto, assim, tanto a OSPA Arquitetura, a Urban, o Place, todos nasceram bem forte nisso, assim, sabe? Então, acaba facilitando. Tem muitas vezes que vem cliente junto, vai para outro, nas outras verticais também, né? Mas às vezes também mesmo nas outras PropTechs, assim, que a gente tem bastante parceria, Terreno Livre. O Cristiano é bem... cansa de vir um cliente nosso que vai para lá, que vem para cá. Acho que isso é bem normal. Tem uma integração assim, né? legal do mercado, né? E você falou que tem um corretor que usa a plataforma, né? Que é o corretor mais old ali que usa. O corretor usa para quê, normalmente? Porque é um corretor que vende terreno, daí ele quer poder oferecer. Porque eles têm muito corretor que nos escuta e deve estar pensando, não, eles estão falando só para o incorporador, só para o desenvolvedor do empreendimento. Mas aí você falou corretor, deve ser, mas como é que eu participo de repente? Como é que é? Pensa assim, geralmente da conversa que a gente tem tido, claro, são os corretores de terrenos, né? Os corretores de apartamentos até usam o Place muitas vezes para entender os dados do mercado, enfim, mas é bem mais específico para o corretor de terrenos. Então, o corretor de terrenos, assim, eu tô passando na rua, vi aquele terreno ali, ou apareceu um terreno de outro corretor. Então, por exemplo, eu posso ser o corretor que tem o imóvel, né? Sei lá, minha avó, por exemplo, e tu pode ser o corretor que tem a incorporadora. A gente vai conversar, mas daqui a pouco eu não tenho conhecimento do que eu posso fazer. E tu tem. Então, eu entro ali no Place, seleciono o terreno, eu já vejo ali tanto índice, áreas e tal, mas principalmente, dá para construir 4.000 de privativa. O metro quadrado da região é este. Então, principalmente essa parte de plano diretor é uma das questões que geralmente o corretor não é tão acostumado assim. Exato. Incorporador, às vezes, vai ter até o seu próprio setor de arquitetura, grandes incorporadores aqui. Às vezes tem, como mencionei, inteligência de mercado, setor de arquitetura, o pessoal que já está mais craque. E aí usa o Place pelo todo, por filtragem, por outras informações. Agora, o corretor, muitas vezes, eu fui corretora de apartamento a minha vida toda, me apareceu um terreno aqui hoje. E, puta, nem sei o que é GeoSampa, por exemplo. Vou entrar ali, já faço análise, e daí a gente começou a ter algumas coisas, por exemplo, como eu tinha mencionado, ser bonito, ser fácil, a gente fez uma ferramenta ali do cara já poder selecionar o terreno, já pode exportar um PDF personalizadinho com o logo dele para levar para a incorporadora. Isso aí fez muito incorporador nos conhecer, que daí o corretor, em vez de mandar no e-mail, mandar no WhatsApp um print do Google Maps desenhado, já mandaria o terreno, a área, todas as informações. Então, acabou facilitando, assim, pra gente meio... Então, hoje são os dois focos, assim, né? Além de... Isso é muito legal, né? Porque o corretor, às vezes, vai mostrar uma área ou manda ali no e-mail, manda assim, aquelas informações básicas, metragem, né? Pega ali a DM, de repente, manda ali a altura e deu.
Mas Sim. se ele já mandar daqui a pouco um negócio mais qualificado, pô, o incorporador vai perceber isso que é totalmente diferente. Tipo, né? Sim, e isso me lembrou mais informações, também. né? É, também para não se queimar, né? Bom, daqui a pouco manda um terreno ali que todo mundo já sabe, que tá numa área ali, que tá na área de patrimônio, vai ficar, pô, esse cara me trouxe terreno aqui, todo mundo sabe que não dá. Então já mitiga esse risco, né? Clico ali, já vejo o que tem, se não dá, se não dá, e aí eu vou mandar para ti ou não vou, sabe? Essa conversa aqui me lembrou um incorporador de Goiânia, amigão nosso aqui, que um dia em Goiânia eu sentei com ele para um bate-papo informal assim, ele me falou, Zanotto, não aguento mais corretor de imóvel que me manda 60 terrenos por mês para eu avaliar. Você já disse isso aqui, e aí agora eu pego esse recorde que você deu aqui. Falei, tá, mas qual que é a sua grande dificuldade em avaliar 60 terrenos? Ele falou assim, cara, eles me mandam coisas que eu faço conta e não fecha. E eu não consigo chegar no final, eu não consigo ver aquela área mais. Aquilo começa a me irritar e minha caixa de e-mail está lotada, porque eu não aguento mais. Eu falo, cara, você está na linha de frente com os corretores, aqueles que te conhecem vão querer fazer negócio com você, imagina. Ele falou, imagina não, porque só hoje eu recebi 10 terrenos que o meu amigo na outra incorporadora já recebeu os mesmos terrenos e esses corretores estão enchendo as nossas caixas de e-mail de terrenos que não têm viabilidade. Então, esse é uma ferramenta, a sua ferramenta, ela é importantíssima para aquele corretor que ele quer surpreender o incorporador, ele já chega com o projeto pronto. Ele fala, tá aqui, ó, eu estou desenvolvendo um projeto para você, não estou te vendendo uma área, eu fiz a validação dentro da Place, entendi como é que funciona, tá aqui, é isso que você pode fazer e pronto. Não, a questão ali, por exemplo, que a gente acabou nem mencionando, né? Mas teve uma ferramenta que a gente desenvolveu, acho que foi ano passado que a gente lançou, que foi a visualização da volumetria possível de fazer no terreno. Essa foi por uma demanda parecida. Foi tipo assim, digamos aqui no contexto de São Paulo, tá? Zéu. Meu terreno é em Zéu, o índice é 4, a área é 1000, multiplica por 4, tá pronto. Aí não, daqui a pouco tu vai ver que o terreno é triangular, em formato de L, quando tu vai ver, diz que a altura máxima é ilimitada, por exemplo, no caso de Zéu, né? Não vai conseguir fazer nem 10 pavimentos. Deu. Pronto, não tem mais o que tu levar. Eu gostei do que você tem. Deu. Já era. Acabou. Tipo, em Porto Alegre, não sei se quando tu tá por dentro do plano diretor de Porto Alegre, mas lá, por exemplo, é bem mais restritivo do que aqui. Aqui, se a tua altura máxima é 28, bem provável que vai conseguir chegar ali nos 28. Lá, muitas vezes, a altura máxima é 52, que é a máxima dos máximos, que é relativamente baixo, né? Mas tu precisa de um terreno quase do tamanho da quadra toda, para conseguir fazer pela questão dos recursos. Então, para lá foi o principal, porque muitas vezes, até numa discussão assim de plano diretor, o pessoal diz, a altura máxima 50 e poucos, vai sombrear a rua, parará. Tu vai ver, no final, os prédios não tem nem 10 andares, porque o cara precisaria de 10 lotes assim, para conseguir fazer uma torrezinha, sabe? Então, facilita também, principalmente para não... Eu acho que é realmente uma queimação, assim, sabe? Levar aquele terreno que já tá batido prejudica, né? E vocês estão hoje em São Paulo e Porto Alegre? São Paulo, Porto Alegre, a gente está em Novo Hamburgo e São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul também, e a gente está entrando em Recife, tá até comentando pro Jota antes, legal. Que acabou que assim, a gente lançou em São Paulo, Porto Alegre, tipo, vamos validar o maior mercado do Brasil, São Paulo, então, se o pessoal gostar aqui... O maior São Paulo e o melhor que é Porto Alegre, começando bem. O maior e o melhor, tá certo. Maior São Paulo, melhor Porto Alegre. E aí a gente começou a ter demanda, né, de entrar em outras cidades. Então, por exemplo, lá em Recife foi o pessoal do Sinuscom que nos contratou. A gente está tendo algumas outras cidades também, que em algumas está tendo a demanda da prefeitura, que é bem mais nichada, mas de tipo ADM, Sinuscom, não, vamos trazer aqui para nossa cidade, né? E o Sinuscom já tem todo o mercado imobiliário, então já consegue também validar. Então, está sendo assim a nossa expansão também, sabe? Novo Hamburgo e São Leopoldo também foi lá via Sinuscoms da região, Recife também, e as próximas cidades que a gente está para entrar agora esse ano estão todas nessa mesma lógica. Assim. Muito bom. E o incorporador que está nos ouvindo, que está fora dessas cidades, por exemplo, ele tem como ver alguma coisa dentro da plataforma, ou como ter algum contato com vocês para... queria que vocês estivessem para cá, alguma outra capital, alguma coisa? A gente está... Isso deve acontecer direto, né? Ontem mesmo a gente fez um post. E agora vai acontecer muito, porque traga o Place para sua cidade. A gente fez um formuláriozinho assim e tal. Inclusive, na nossa primeira versão, eu já botei um formulário, um cantinho ali, tipo, fale qual que é a próxima cidade. Teve muita resposta, teve tipo 600 respostas assim. O pessoal traz para, sei lá, Nova Lima, traz para BH.
E aí vai nos ajudando também, tanto para o contato com o mercado local, né? Porque, que nem eu estava mencionando assim, como o Place a gente se posiciona muito na história da legislação, e o plano diretor é uma legislação municipal. Então não dá para ficar largando, soltar dados aleatórios de tudo que é cidade, porque daí vai ficar incompleto. Porque a ideia é que eu realmente selecione um terreno e eu possa ter certeza se eu sigo para lá ou se eu sigo para cá. E se não tiver tudo mapeado, prejudica. Então, uma das ideias que a gente está fazendo é essa. Tipo, o Place ainda não está na minha cidade, entra em contato e a gente vai começar a ir atrás para entrar na cidade. Vai ser ouvir a prefeitura, ouvir as associações, ouvir alguns membros do mercado, mas a gente vai ir atrás desses dados para conseguir entrar. Assim. Então vocês precisam do plano diretor das cidades para poder ter uma visão completa. Vocês não entram por conta mapeando e criando os próprios dados. É necessário ter um direcionamento anterior. Assim, cidades que não têm plano diretor não vão ter demanda para a polícia entrar, né? Porque são cidades muito pequenas, assim. Mas tem cidades, por exemplo, que o plano diretor tá na gaveta do prefeito, assim, sabe? Então são cidades que a gente tem que fazer um trabalho mais dentro. Nós vamos usar machine learning para mapear o dado que está num PDF, que vai virar um shape, que vai virar não sei o quê. Ou daqui a pouco vai ter que procurar esses dados de outras fontes, assim, sabe? Então tem algumas cidades, por exemplo, até essa relação com prefeitura está sendo positiva, porque as prefeituras são nossas amigas também, né? Então a prefeitura tem interesse em disponibilizar algum dado que daqui a pouco eles não disponibilizam, assim, para o mercado em geral, porque sabe que eles também vão poder usar. Tipo, aí, no caso ali de Porto Alegre, por exemplo, tem um exemplo que eu adoro. Eles tinham ali a questão de acidentes de trânsito e eles tinham um Excel com, sei lá, 40 mil linhas. E aí diziam, aqui na rua tal teve um acidente que envolveu um carro e uma moto. Só que o Excel não entrega nada para ninguém, assim, eu não vou analisar cada uma das... Exato. Daí a gente foi lá, geolocalizou isso a partir do CEP, a partir do trecho de rua, parará, e aí fez um degradê, então as ruas que estão mais quentes, mais pro vermelho, são as que tiveram mais acidentes, as que estão mais frias, mais pro amarelo, para as ruas que tiveram menos. Então, claro, assim é um exemplo, né, que pode ser aplicado para vários outros casos, mais vinculados ao mercado imobiliário, mas é um exemplo de, tipo, tu usa os mesmos dados, a mesma informação, mas mostra de outra forma. Daqui a pouco eu poderia cruzar os acidentes de trânsito, qual que teve mais com bicicleta, daí eu cruzo onde é que tem ciclovia, e aí eu pinto de verde onde teve muito acidente, porque não tem uma ciclovia, daqui a pouco o cara vai lá e bota uma ciclovia ali. Ou, aí já falando do mercado imobiliário, a pessoa pode cruzar onde é que tem apartamentos estúdio, onde é que a renda da população é tanta, onde é que a idade da população é essa, é aqui que eu vou fazer estúdio, sabe? Muito então, bom. É meio que nesse exemplo, sabe? E até mesmo, às vezes, tem umas informações que não são diretamente pensadas, né? Mas, por exemplo, a gente tem acidente de carro e imagina que você está lançando um empreendimento onde tem menos. Isso é um argumento de falar que, aqui no entorno desse empreendimento você tem um índice muito baixo de acidente, então, né, pode ter uma rua tranquila para ter as crianças, sei lá, né, você pode trazer outros dados diferentes que não são... tipo, o quão caminhável a tua rua é. Olha isso só que legal. Coisa que o pessoal tá indo muito atrás hoje em dia, assim, sabe? Eu consigo ir a pé pro mercado, eu consigo ir a pé pra não sei aonde. Aqui, por exemplo, o metrô, já faz bastante tempo que é uma questão central. Mas são outros dados que daqui a pouco podem ajudar também, né? Muitas vezes eu tô perto do metrô, mas daqui a pouco a criminalidade é muito alta. Se eu olhar só o dado do metrô, eu vou ser prejudicado. Então é meio que ter esse cruzamento junto, né? Essa caminhabilidade, né? Essa questão de ter que é o sonho, né, de todo mundo ter a cidade de 15 minutos, né? Que você faça as coisas perto. Conforme você vai tendo mais dados, pode começar a construir, o incorporador pode começar a construir essa cidade, assim, né, Mas caminhável. Além dos dados de, por exemplo, prefeitura e seus planos diretores, para conceber a inteligência por trás da Place ali, vocês utilizam de outros dados indiretamente ligados às cidades, né? Talvez, não, indiretamente ligado à cidade não, porque tudo o que fala da população é cidade, né? diretamente, mas vocês usam dados de saúde, segurança pública, vocês têm acesso a isso? A gente busca bastante bases de dados abertas, assim, tipo, aqui em São Paulo tem mais facilidade, né, do que, enfim, se for olhar Recife, Porto Alegre tem um pouco mais essa dificuldade, aqui tem bastante dados abertos, mas a gente busca dados de parceiros também, assim. Então o pessoal do Terreno Livre tem a base de dados deles lá, tem o pessoal da Apta, a gente está fechando parceiro com o pessoal da Orulo, então de conseguir também, né, colocar esses dados ali para dentro e cruzar eles. Então, não só os de legislação, como uma forma mais macro, assim, mas
os demais contribuindo para isso. O IBGE também facilita a vida, né? Porque, enfim, mas saiu há pouco tempo, então não dá para contar só com eles, tinha que ir atrás de outras fontes também, sabe? Muito bom. Teremos então, Zanotto, cada vez mais uma cidade, um desenvolvimento urbano mais inteligente, dá para dizer isso, né? Uma cidade Empreendimentos mais inteligentes. De verdade está sendo construída uma cidade inteligente, baseada na visão da Place, né? É a construção de uma cidade inteligente. Que não necessariamente uma Smart City é aquela cidade conectada com tecnologia, né? É essa visão do desenvolvimento urbanístico. Eu devia ter feito arquitetura na vida, cara. E fazer engenharia civil. A lamentação de sempre. Não, é porque aqui passou, umas semanas anteriores, a gente conversou com o pessoal da Triptych, escritório de arquitetura, você deve conhecer. Sim. E no dia de hoje que a gente está conversando com você, nós fomos visitá-los, né? Nós fomos fazer uma visita para eles a convite da Triptych, nós entendemos como é que eles funcionam e tal. E a concepção de produto deles é uma coisa muito romântica, uma coisa muito o ideal do habitat, da cidade, enfim. E você está trazendo uma visão muito, eu diria, pragmática do desenvolvimento do negócio mesmo. É isso aqui, vai ser pensado dessa forma, nós temos essas possibilidades, a tomada de decisão está com você nesses insights. E aí eu brinco com o Jota que isso tudo é a minha paixão, é o olhar para desenvolvimento de produto. E eu, quando entrei no imobiliário lá em 2000, são 24 anos já, eu sempre fui marketing, depois eu fui planejamento de produto, depois eu fui inovação e para chegar em tecnologia. Então eu tive uma caminhada que eu peguei 4 disciplinas totalmente diferentes que me fazem ser um profissional que quando é chamado para pensar produto, eu também romantizo, mas dou aquela casca de negócio, falo, não. E eu brinco com ele que eu devia ter feito arquitetura, porque a arquitetura é o estado da arte do produto imobiliário. E agora não só arquitetura, você tem que fazer arquitetura e saber programar. Cara, você matou, era o que eu ia falar. Você precisa... Não, e não só isso, né? Se eu quero trabalhar com marketing, se eu fosse arquiteto, podia trabalhar com marketing na Place. Se eu fosse economista, arquiteto, podia trabalhar com economia na Place, porque todo arquiteto hoje está ganhando uma segunda... Mas tem que saber duas coisas distintas, viu? Exatamente. Que se unem. Pô, muito bom. Eu tenho mais algumas perguntas pra gente fazer, mas senão a gente vai ficar muito... A gente vai longe aqui, né? Puta, mas se pudesse deixar a Flávia falar, porque tem bastante coisa ainda para descobrir da Place, assim. Eu fico imaginando o que as pessoas que escutam têm de pergunta também, né? Porque deve ter incorporador que está nos ouvindo, pensando, caramba, eu preciso desenvolver meu empreendimento. Aquele que eu desenvolvi precisava ter tido esses dados, essas informações, e esse próximo precisa ter também. Então, pô, legal, né? Acho que é uma grande dificuldade do incorporador hoje é ter bom produto. Acho que a grande dificuldade dele é ter bom produto. Eu gosto muito de dizer, Flávia, que se o incorporador não aprendeu a desenvolver produto, está na hora de aprender. Essa é uma fala que pode dizer o seguinte, cara, mas se eu sou uma incorporadora de 35 anos e há 35 anos eu faço produto, você dizer para mim que eu não sei fazer produto é algo completamente que foge do meu padrão. Mas de verdade, eu acho que incorporador que está nos ouvindo aqui, se ainda não aprendeu a desenvolver produto, precisa aprender a desenvolver produto, porque tudo muda, as cidades mudam, as pessoas mudam, a forma de consumir produtos imobiliários muda e a forma de desenvolver a inteligência por trás do negócio muda, que é o que você trouxe aqui completamente para a gente. O consumidor está mudando toda hora. Né? Geração, assim, a geração que estava, a minha geração, enfim, já estava mais adulta na pandemia. Agora, e os caras que estavam ali virando na adolescência, na pandemia, como será que eles vão comprar? Será que vão comprar igual a gente? Acho que não. Então, tipo, são coisas que do comportamento, se a pessoa não tiver muito antenada, acaba, vou fazer sempre igual, talvez funcione até certo momento, né? E ainda mais num ciclo longo, né? De comprar um terreno, analisar um terreno, comprar um terreno, aprovar um projeto, construir e entregar. Nossa. É um ciclo longo. Tudo que puder ser reduzido, que daí antecipando essas análises, sabendo fazer, é melhor para o desenvolvimento como um todo, né? Sim. Muito bom. Total. Flávio, para a gente encerrar aqui, né, que a gente está indo para o final, qual recado você dá, vamos imaginar assim, para um incorporador que está ouvindo a gente, produto pequeno, médio, né, que está ali começando, mas está construindo seus empreendimentos e quer trazer mais dados, mais informações, além de, claro, usar a Place, mas como é que você dá essa overview para ele de como é que está o mercado hoje em dia, como é que você está vendo essas construções de negócios do mercado? Eu acho que eu respondi essa pergunta esses dias, na verdade, também para uma outra entrevista, e eu tenho batido na tecla
da questão de inovação, mas, tipo, das pessoas que a gente vem conversando, às vezes eu sinto que a inovação parece um negócio muito longe. Assim, acho que o trabalho de vocês, claro, ajuda muito nisso, de poder botar o pezinho no chão. Mas é tipo assim, vamos falar, inteligência artificial. Até 3 anos atrás era coisa de maluco. Agora, ChatGPT, todo mundo tá usando. Então, muitas vezes é só tu conseguir te alfabetizar um pouquinho, ver que não é coisa de nerd ali, que tu consegue usar, e aos pouquinhos, e principalmente também não, que eu tava mencionando antes, não é vou inovar por inovar. Eu tenho uma dor e tem um cara ali que resolve. Daqui a pouco, às vezes a dor a inovação é usar o Excel diferente, não precisa ser contratar o Place, não precisa ser fazer uma loucura. Pode ser ir aos pouquinhos. E principalmente, da minha humilde experiência, é meio que olhar o que os outros estão fazendo, assim. Porque, tipo, no Place a gente sempre estuda o que os caras estão fazendo fora, estuda o que estão fazendo aqui. E eu acho que muitas vezes também pro incorporador ou pro corretor vale isso, sabe? Vou assistir aqui o PropTalks, o que o pessoal tá fazendo. Aí tem um incorporador que falou que tá fazendo tal coisa. Tem outro que tá fazendo aquilo. Então eu vou aprendendo conforme, e aí sim eu vou estar mais educado para poder olhar para a inovação de forma geral, assim, sabe? Não só para essa questão dos dados. E aí, puxando um pouco a questão, de novo, que a gente já estava falando, né, de arquitetura, eu acho que também falta trazer um pouco desse protagonismo, assim, sabe? Tipo, eu vejo muito a arquitetura hoje como, tipo, branding. O Beltrano fez o projeto, portanto, ele vai vender. E pouco ainda desse olhar da arquitetura como um todo, né? Não só a arquitetura como projeto, mas como penso do geral, assim, sabe? Esse projeto, que nem tu estava mencionando, tipo, esse projeto ele para de pé, mas é uma porcaria para a cidade, sei lá. Tem como o projeto ser bom para a cidade, porque se ele for bom para a cidade, as pessoas vão comprar e eu vou ganhar dinheiro com isso. Então eu não estou sendo boazinha por ser boazinha, eu tô sendo boazinha porque no final isso vai voltar para mim, né? E ao mesmo tempo ser um empreendimento super legal com VGV de bilhões. Então, tipo, dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Não precisa escolher entre qualidade para quem tá ali e, sei lá, economizar no custo de construção, sabe? Dá para fazer os dois. Tá mesmo. Tipo, o meu TCC inclusive foi sobre isso. Que dei uma de louca, assim, quando eu tava fazendo TCC, que era meio 2 projetos em 2 áreas, porque tinha muito esse estereótipo, assim, de... se o projeto é numa cidade baixa, lá em Porto Alegre, se o projeto é na cidade baixa, que é um bairro jovem, não sei o que, tu consegue inovar, fazer uma fachada ativa, legal. Agora, se vai fazer num bairro super residencial, não dá. Aí eu trouxe no ponto de que aí dá pra ganhar dinheiro com ambos. Então, eu acho que muitas vezes, às vezes é isso, sabe? A pessoa fica meio tipo, ou é um VGV enorme, ou é a qualidade para o pessoal, fachada ativa, caminhabilidade e proximidade de espaços públicos. Muito bom. Tipo, dá pra fazer os dois. Dá pra equilibrar né? isso. Então, Legal. O ideal é que seja. Muito bom. E você esse que nos corte final escuta aí. no Spotify, nos vê no YouTube, não esquece de compartilhar com um arquiteto que queira programar, um arquiteto que saiba programar, que pode ajudar. Vaga aberta, hein? E olha, tá com vaga aberta. Aqui para São Paulo. Para São Paulo. Não é assim? Ouviu a Flávia? Um arquiteto que sabe programar tem vaga para trabalhar na Place. Jota, acho que a gente podia largar tudo isso, começar a fazer arquitetura e programação ao mesmo tempo. Se a gente for arquiteto e souber gravar podcast, a gente vai fazer o podcast e ser arquiteto também lá dentro da Place lá. É isso aí. Não precisa ser arquiteto, basta gostar da função. O Zanotto já gosta já. Não precisa ter graduação, basta ser apaixonado pelo negócio. Isso aí. Chegamos em final de mais uma conversa aqui, incrível. Como o Zanotto falou, não deixe de curtir, compartilhar, seguir, mandar para os amigos aí do mercado imobiliário, seguir todo mundo que se envolve nesse projeto aqui. Sir Mago do mercado imobiliário, Gustavo Zanotto. Sempre tem um adjetivo diferente aqui. Gustavo Zanotto, J Batista, seu arroba, Flávia? Flávia Tissot. E o arroba ospa.place. Ospa.place. E não deixe de seguir AP11, a House e MobMeet, Netscape. Netspaces. Netscape. Netspaces. Arroba PropTalks, que está aí no Neon em destaque para vocês. Bem rosa. Todo mundo que caminha com a gente. Flávia, muito obrigado Eu que agradeço. por essa conversa aqui. É muito bom ver Foi o que vocês legal estão demais. fazendo. Eu gosto bastante, acompanho. Legal saber um pouco mais e mostrar para nossa turma também. Obrigada, gente. Parabéns pelo trabalho. Valeu, Boa. Flávia, obrigado. Excelente, muito bom.